outro ministro, dessa vez o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida. Ele deu uma verdadeira aula de direito ao deputado Cabo Gilberto, que é aqui da Paraíba e faz parte dessa ala baixa, né, barulhenta e mal educada do bolsonarismo lá na Câmara Federal. Senhor ministro, tivemos, obviamente, várias reportagens de Vossa Excelência com relação à discriminação das drogas. Como opinião particular, Vossa Excelência pode assim o fazer, faz parte e nós respeitamos. Agora, à frente do Ministério dos Direitos Humanos, senhor ministro, ficou muito feio para o Ministério esse tipo de conduta de Vossa Excelência, que nós respeitamos, porque foi apologia ao crime, ministro. As drogas não foram liberadas. Droga é crime. Está na legislação. Senhor ministro, eu gostaria de saber a omissão de Vossa Excelência com relação a defender vidas, independente de quem seja, de lado A ou lado B. O ato do dia 8 foi um ato feio para o nosso país. Mais uma vez, deixo claro, para não dizer que a gente defende criminosos e vândalos, deixo claro que sejam identificadas as pessoas, individualização da conduta e paguem caro, como a lei determina. Agora, senhor ministro, que houve abusos, que houve inconstitucionalidade na prisão dessas pessoas, houve. São fatos. Aqui eu não estou falando narrativa, são fatos. A audiência de custódia que a lei determina, 24 horas, vieram fazer com 72 horas depois. Quem acompanhou as prisões, os advogados, vários advogados conhecidos acompanharam, não foi respeitado os direitos humanos dessa pessoa. O devido processo legal não foi respeitado. O senhor, como é um homem experiente, sabe muito bem que apologia ao crime seria a incitação das pessoas a cometerem atos que são criminosos. Um debate sobre política criminal, que é um debate sobre direitos humanos, um debate sobre descriminalização, se nós considerarmos que isso é apologia ao crime, seria uma inovação de caráter mundial, porque eu nunca soube, em lugar nenhum do mundo, que um debate de política criminal que envolve a ideia de descriminalização das drogas seja tratado como apologia ao crime. Então, isso seria uma inovação, e mais que uma inovação, seria, não falo do senhor, né? Acho que o senhor faz uma fala política nesse caso, que do ponto de vista técnico-jurídico isso não faz o menor sentido. A não ser que eu virasse e falasse para as pessoas assim, por favor, passe a usar drogas. E acho que não foi isso que eu fiz. Aliás, é importante dizer que, nesse caso, nos dois motivos de requerimento, o que eu mais vi foram fake news envolvendo isso, né? Mentiras mesmo. E talvez o senhor, ao dizer que faço apologia ao crime, tenha, de alguma maneira, lido em algum lugar alguma coisa que não corresponde à verdade daquilo que eu disse. O que eu disse foi dentro de um debate sobre polícia criminal, quero ressaltar que sou professor de direito há mais de 20 anos, então, em nome de algo que também é muito caro à Constituição Federal, que é da liberdade de expressão, feita dentro dos limites da minha responsabilidade, dentro do limite daquilo que meu cargo impõe, eu coloquei aqui uma posição de alguém que quer debater direitos humanos e outra. Não existe possibilidade de debater política de direitos humanos, isso é um debate teórico profundo. Acho que é importante a gente saber disso, viu? O deputado que aqui estava citou Foucault, podemos citar outros autores, acho que é importante citar esses autores porque eles nos conduzem a uma expansão do nosso pensamento, da nossa compreensão sobre o mundo. Então, eu quero dizer ao senhor que relacionar um debate sobre descriminalização e não liberação, como o senhor disse no começo, de drogas, a apologia ao crime, é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico. Isso não está em nenhum manual de direito, pelo menos os sérios, que foram aqueles que eu li, enquanto aluno e como professor. Em relação àquilo que o senhor diz sobre a minha omissão, em relação ao 8 de janeiro, eu quero dizer que eu, enquanto ministro, por imposição, por determinação do presidente Lula, devo eu olhar para todos os tipos de violação dos direitos humanos e tentar envidar todos os meus esforços para dar conta de algo que é sistemático no Brasil, violação de direitos humanos. E, nesse sentido, eu quero dar ao senhor o número de um procedimento que foi instaurado dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que é o procedimento 135.203.953/2023, dígito 05. Nesse procedimento, nós comunicamos todos os órgãos competentes para que fossem verificar a situação que nos foram relatadas em relação a esse caso. Acionamos o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal, por 2 vezes. Ouvidoria Nacional da Secretaria de Políticas Penais, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em relação ao que o senhor disse sobre a legalidade das prisões, é por isso que nós precisamos prestigiar sempre os mecanismos de controle do Poder Judiciário. É isso. Nesse sentido, havendo legalidade nas prisões, é fundamental, portanto, que haja uma ação do Poder Judiciário para corrigir esse tipo de ilegalidade.
Nós estamos observando isso em contato permanente com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, que no relatório inicial não constatou esse tipo de violação que o senhor relata. Mas eu quero dizer que nós estamos atentos. Qualquer tipo de violação de direitos humanos, qualquer prisão ilegal, eu peço ao senhor que, por favor, entre em contato com o Ministério dos Direitos Humanos para que nós possamos encaminhar os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Inclusive, quero dizer ao senhor que a nossa competência, inclusive, é internacional. Tá? Havendo qualquer violação de direitos humanos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem a competência e tem o dever de dar comunicação desse tipo de violação até os organismos internacionais. É isso, muito obrigado. Poderia ter ficado sem essa, né? Não, Michele, eu retorno novamente, essa foi ótima. Mas é porque às vezes a gente perde até o tino, né, da conversa por conta dos pronunciamentos que os deputados da base bolsonarista, eles costumam fazer, e eu me pergunto se pelo menos eles dão uma pequena lida em materiais comprovados, em artigos científicos e não em informações de apoiadores, de bolhas, de jornais da bolha. Não, eu quero saber se eles costumam ler artigos científicos, se eles costumam ler revistas científicas. Você está pedindo demais. Eu vou dar uma dica bem simples. Basta eles contratarem um assessor extremamente competente, tá? Um assessor competente. Não, e tudo que bem. Assim, você não precisa seguir essa nossa linha burra bolsonarista. Você precisa só me equipar de informações para que eu não faça besteira em público. Ao menos a leitura simples, para aumentar não só o conhecimento, mas até o próprio vocabulário dessas pessoas, que muitas vezes é chulo. São pessoas que não sabem usar bem as palavras. E essa briga que está rolando agora entre abre aspas, legalização das drogas, que ninguém está defendendo isso, nem ninguém quer que isso aconteça, e sim a descriminalização, ou seja, que não se torne mais crime quem quer consumir a sua droga. Quem quiser que faça do jeito que quiser. Eu pelo menos, nunca fui obrigado a utilizar drogas para saber os efeitos dela. Eu não fui obrigado a sentir o cheiro, ou não fui obrigado a conviver com pessoas que utilizam, não. Eu simplesmente tive educação, eu tive acesso ao conhecimento para saber que aquele determinado entorpecente não serve, não é legal, causa efeitos em meu corpo que eu não quero a longo prazo. Se alguém quer, fique à vontade, é por sua conta e risco. É isso a discussão. Porque a quem é que interessa o tráfico de drogas? Ao próprio tráfico de drogas. Ao traficante, né? Exato. É a ele que interessa, porque isso gera lucro. Quanto mais proibido, melhor. Quem é que não sabe da história do Al Capone, que vendia o uísque, que era proibido nos Estados Unidos na década de 30. Ele vendia o uísque na fronteira, ali numa cidadezinha que ficava entre o México e os Estados Unidos. E as pessoas que moravam próximo à fronteira atravessavam simplesmente para consumir o uísque. E o quanto é que ele não se faturou por conta disso? E o quanto é que o tráfico de drogas hoje não fatura por conta da... Ele simplesmente era o homem mais poderoso, né, da daquela época, a sua época. Outro nome muito grande, o Pablo Escobar, né? Um dos maiores traficantes de droga do mundo. E a gente sabe a vida que levou. Viveu como um marajá, era um rei em tempos de hoje. Então não é difícil a gente fazer pequenas associações se a gente tiver o mínimo de conhecimento. E é só isso que a gente pede para esses deputados, principalmente da base bolsonarista. Está precisando ver as coisas com menos ideologia política. Isso, e menos religião também.